Gente, boa noite. Bom, no encontro da quarta, a gente já tinha feito, nós fizemos essa discussão aqui para gerar as nossas funções derivadas, né, as elementares, porém, no caso, a terceira e quarta funções aqui, né, que aparecem, eu tinha meio que deixado para tarefa de casa, digamos assim. Eu disse que ia iniciar essa aula, né, resolvendo pelo menos uma delas. Aí alguém tentou aqui fazer, ou sei lá, não teve tempo, conseguiu. Ok, não tem problema. Aí a gente tinha combinado o seguinte, né? Eu abriria a aula com prova uma das duas, e depois a gente resolveu esse exemplo, né? Que utiliza um deles, e a gente seguiu o barco, né? Tem esse teorema que eu já fiz os comentários sobre, mas não fiz a demonstração. Aí depois a gente partiria para as regras e a partir disso a gente teria todo o ferramental às nossas mãos. Ok, então vamos lá. Duas pessoas disseram, quer dizer, duas pessoas se manifestaram em relação às tentativas. Acho que foi a Michelle que disse que não conseguiu, não deu certo, sei lá, alguma coisa, deu algum problema. Ah, tá. E o Lucas ele falou do problema dos horários, né? Eu pensei que, eu lendo rápido, eu pensei que ele tinha se atrapalhado em alguma conta. Mas tudo bem, é normal. Esse período está meio maluco para mim, inclusive. Só aproveitando esse ensejo, já corrigi tudo da outra escola, né? Então vou começar a corrigir vocês esse fim de semana. Muito bem. Tá, então a Michelle disse que se atrapalhou, né? Teve problema. Me diz aí, você tentou fazer a 3 ou tentou fazer a 4? No caso, Michelle, foi, pelo menos até aqui, foi a única que manifestou a tentativa. A 3. Ok. Então a gente vai fazer ela, tá? Em homenagem à sua tentativa, a gente vai, né, mostrar que a derivada do seno é o cosseno. Bom, então, tranquilo. Só relembrando como é que é a, a derivada, né, da nossa função. Então, a derivada é o seguinte operador, né? A derivada de uma função, vou escrever assim, né? A forma mais simples de se escrever derivada e, sei lá, é uma escrita muito comum, inclusive. É isso aqui, né? A gente vai fazer o f de x mais h, o h indo para zero, menos o f de x, isso aqui sobre o h, e essa é a definição do nosso operador. Então, para o nosso caso, a gente vai derivar o seno. Então, vai ser o limite
H indo para zero, do seno de x mais H, menos o seno de x, tudo isso aqui sobre H. Você fez isso, Michele? Ok. Aí o próximo passo aqui é observar essa parte aqui, ó. Porque o seno da soma de ângulos tem expressões definidas para isso, né? Tem o seno da soma, o seno da diferença de ângulos, dos cossenos e das tangentes, né? Lógico que se eu tenho seno, exato, é isso que a gente vai abrir, né? O que o Paulo está sugerindo, na verdade, é o que a gente vai fazer, tá? Então vamos escrever isso, né? Isso aqui vai ser o limite, H indo para zero. Então, vamos só escrever a expressão que fica, né? Fica seno do primeiro, cosseno do segundo, mais, aí inverte, né? Seno do segundo, o ângulo, no caso, né? Cosseno do primeiro ângulo. Muito bem, mas assim, a meu ver, você já caminhou bem, né? Você fez até aqui, caminhou bem. Ok. Então, qual é o próximo passo nosso, né? Bom, a gente vai ver se existem termos que eu possa pôr em evidência, né? A ideia aqui é agrupar, né, e ver o que, que a gente pode fazer. Então, aqui eu vou fazer a marcação, né, eu tenho esse termo aqui e esse termo que a gente pode pôr em evidência, né, e vamos fazer isso. Fazendo isso, a gente fica identidade, não estou conseguindo associar o que você está querendo falar. Como assim, identidade como? Isso, é aqui, né? Então vai ficar assim, ó, seno de x, que multiplica cosseno de h menos 1, né, sobre h, mais, aqui a gente pode separar, né, inclusive, cosseno de x, seno de h sobre h. Ok, aqui eu já aproveitei e fiz a separação, e com isso eu vou aplicar o limite aqui em cada termo, né? Então a gente vai ficar com isso aqui, vai ficar o limite nessa primeira parcela. Alguém se perdeu? O que foi feito? Bom, aqui eu coloquei o seno em evidência. Aí sobrou cosseno. Aqui vai dar 1, né, quando eu botar o seno em evidência. Isso sobre H. Eu posso colocar, inclusive, como um denominador só, né? Deixa eu aproveitar aqui. Eu acho que é até melhor que... Acho que não buga ninguém. Se eu fizer assim...
Onde é que teria os parênteses? Porque eu escrevi aqui o seno em evidência, né, e coloquei dentro do parênteses esses dois. Esse aqui eu só fiz copiar. Não está na ordem, mas eu só fiz copiar aqui. Ok? Tudo bem até aqui? Ok. Aí é aquela história, né? Esse H, né, eu posso aplicar a propriedade. Essa propriedade, eu tenho A mais B sobre C. Isso aqui é a mesma coisa de A sobre B, mas... Desculpe, A sobre C mais B sobre C. Né? Eu posso dividir cada uma. Então, eu vou fazer isso, né? Vou fazer essa separação. Consequentemente, aqui vai se transformar em dois limites. Então, o primeiro limite vai ser esse. E o segundo vai ser esse daqui. Bom, então, um dos limites já está bem tranquilo de se calcular. No caso é esse aqui. Por quê? Porque o meu limite, ele faz a minha variável h ir para zero. Mas se a gente olha essa expressão aqui, ela não depende de h. Aí a gente volta àquele problema da aula anterior, né? Como esse cara não depende de h, essa expressão ela é constante em relação a h. Consequentemente, ela sai aqui do meu limite. E o limite dessa expressão aqui a gente já conhece, porque isso aqui é um teorema fundamental, né? Então, a gente sabe que isso aqui vai dar 1. Pode, tranquilamente. Inclusive nas derivadas também. Se você estiver derivando e o de baixo for uma constante, por exemplo, você pode fazer né, derivar, separar em somas. A propriedade é básica, né? A propriedade é essa, sendo que a gente sabe que aplicar o limite aqui vai dar igual a aplicar o limite na soma. Aí a gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites. Consequentemente, né, vai ficar limite nas duas parcelas. Tá, então, só escrevendo esse resultado que eu falei, isso aqui vai dar 1, porque é um teorema, e o cosseno de x é constante em relação a esse limite. Né? Aqui a minha variável é h. Então, essa parte aqui dá cosseno de x. Para essa parte aqui, que a gente tem a mesma ideia, né? O seno, ele é constante dentro do meu limite, que a minha variável no caso é h, e a gente vai ter que ver quanto dá esse limite aqui. Do cosseno de h menos 1 sobre h. Bom, alguém tem alguma ideia do que a gente faz aqui? Porque a gente sabe que cosseno de zero é 1. E significa que essa parte superior está indo para zero e o h está indo para zero, ou seja, isso aqui está indo para zero sobre zero. Então significa que aqui pode ser qualquer número. Então como é que eu faço para descobrir esse limite? Quem tem alguma ideia? Muito bem. Então vamos seguir aqui a ideia do Paulo. Bom, aqui a gente já tem
valor aqui na primeira parte, tá? Eu quero só ver quanto é que dá, quanto dá esse R, né? Porque aí eu só faço acrescentar aqui na soma. Significa que eu só vou avaliar esse limite, né? O resto eu vou deixar do jeito que está. Eu não vou ficar copiando passo a passo as respectivas parcelas, né? Porque eu já vou direto naquilo que nos interessa. Então vai ficar assim, limite h indo para zero, cosseno de h menos 1, vezes cosseno de h mais 1, dividido por h vezes cosseno de h mais 1. Vamos ver o que dá isso aqui. Bom, então isso aqui vai ficar assim. Cosseno aqui é o produto da soma pela diferença, né? Consequentemente vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de h menos 1 sobre isso aqui, né? h vezes cosseno de h mais 1. O que a gente sabe? Existe uma identidade trigonométrica, né? O teorema fundamental da trigonometria que diz isso aqui, seno ao quadrado de h mais cosseno ao quadrado de h é 1. Então, significa que se eu passo o cosseno de h para o outro lado, então a gente vai chegar nisso aqui, né? Seno ao quadrado de h é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de h. E dá para perceber aqui, né, na nossa expressão, né, só está com sinais trocados. Então significa que isso aqui eu posso trocar por menos seno. No caso aqui sobre h vezes cosseno de h mais 1. Ok. Aí, veja, aqui eu tenho cosseno ao quadrado e aqui eu tenho só um h. Quer dizer, eu posso encaixar aqui nesse teorema mais uma vez, né? Sendo que aí eu vou separar melhor a nossa expressão para que todo mundo enxergue como é que isso aqui vai ficar. Então, isso aqui vai ficar assim. Limite h indo para zero, seno de h vezes seno de h. Aqui eu boto já o sinal de menos. Então, o sinal de menos aqui fora, né? As constantes podem sair do limite, né? Então, eu considero isso aqui como sendo um certo menos 1. Então, tirei aqui do limite. Então, vai ficar assim, h vezes cosseno de h mais 1. Aqui que a gente observa. Mas aqui no caso é opcional, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Mas aí se quiser, pode escrever assim, sem problema nenhum. Ok. Então, seno de h sobre h, né? Pelo teorema, isso vai para 1. Aqui que sobra? Seno de h sobre cosseno de h mais 1. Ora, mas quando h se aproxima de zero, o seno de h vai para zero. Cosseno de h vai para 1 e algo próximo de 1 somado a 1 vai para 2, né? Então significa que isso aqui vai para menos 0 sobre 2, que é zero. Ou seja, esse R aqui vai para zero. Essa expressão vai para zero. Então, no fim das contas, literalmente, isso aqui vai para cosseno de x. Então, a derivada do seno
de fato, é o cosseno. Tranquilo aí para todo mundo? Praticamente a gente fez as derivadas aqui as funções derivadas, né? E com isso, né, a gente já se utilizou dessas ferramentas, mas aqui a gente só fez reforçar, né, essa ideia. E vamos à ideia do exemplo 3. O exemplo 3 diz o seguinte, ó, obtém a equação da reta tangente à curva f de x igual a cosseno de x no ponto x igual a π sobre 3. Tá? Então, então aqui vai ficar assim. Eu tenho a minha função, que no caso é cosseno de x. Sei lá, então eu vou pegar aqui um pedaço da minha curva, né, do cosseno. O cosseno tem esse comportamento aqui, que eu estou, né, no caso, em uma volta. E a gente sabe que, sei lá, em π sobre 3, se eu não me engano, esse é o ponto, né? Aqui ele aparenta ter uma inclinação, né, negativa, né? Uma inclinação para baixo. Pelo menos é o que aparenta aqui, né? Quando a gente faz um rascunho aqui do gráfico. Então, o que ele pede nesse item? Ele pede para a gente determinar a equação da reta. A equação dessa reta aqui que eu estou, né, fazendo o desenho. Então, é essa reta que ele quer saber. Bom, então, qual é a ideia aqui, né? Bom, eu preciso de um representante de todos os pontos aqui da reta, né? E eu tenho esse ponto aqui é o ponto π sobre 3 e o f de π sobre 3, né? No caso, o f é o cosseno de π sobre 3, que no caso é o cosseno de 60, que dá 1 sobre 2. Isso. Então, quer dizer, eu tenho um ponto conhecido, tenho um representante de todos os pontos, está faltando definir esse vetor aí. Então, o que a gente sabe, né? A gente sabe o seguinte, que se eu derivar a minha função e aplicar no ponto π sobre 3, ele vai me dar essa inclinação aqui. E essa inclinação pode ser obtida da seguinte maneira. Posso fazer aqui um ΔY sobre ΔX. Então, no caso, quem vai ser o ΔY? Vai ser o meu Y menos o F do ponto, que é o F de π sobre 3. E meu ΔX vai ser x menos π sobre 3. X e Y, ele é um ponto que representa qualquer um da reta, né?
A gente sabe que uma reta tem infinitos pontos, então eu preciso de um ponto que represente todos eles. Ok, aí essa inclinação aqui da minha reta pode ser dado por isso, né? O ΔY sobre ΔX, onde eu posso me utilizar, né, desses dois pontos aqui. No caso, o y menos o f de π sobre 3, que dá 1 meio, e no caso, x menos π sobre 3. Essa divisão dá coeficiente angular, que é a minha derivada no ponto. Ok, então aqui é só fazer as continhas agora, né? A nossa derivada, a derivada do cosseno é menos seno, né? Então vai ficar menos o seno de π sobre 3. Essa é a nossa inclinação. Isso aqui vai dar y menos o f de π sobre 3 que a gente já fez, dá 1 sobre 2, e aqui vai ficar x menos π sobre 3. Ok, então basta isolar o y agora, né, que a gente vai ter o formato padrão que a gente conhece. O seno de π sobre 3 é o seno de 60 graus, que vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vezes x menos π sobre 3. 1 meio, ele é negativo do lado direito da igualdade, e do lado esquerdo ele vai ficar positivo. E isso é meu y. Então, aí eu tenho a nossa equação da reta, né, que passa por esse ponto, e a inclinação dele, no caso, é essa derivada. Né? Então, essa é a ideia. Todo mundo visualizou a ideia? Tá. Vamos aos questionamentos. Né? Onde foi que você não enxergou? Bom, a questão que é que a gente obtém é a equação da reta tangente à curva, né, f de x igual a cosseno de x, no ponto π sobre 3. E foi isso que eu fiz. Fiz um esboço. Nós sabemos que π sobre 3 está no primeiro quadrante. E a função cosseno no primeiro quadrante, tanto no primeiro como no segundo, ela é uma função decrescente. Então, de fato, a minha derivada vai dar o coeficiente angular, né, da reta que tangencia nesse ponto, e vai dar um coeficiente negativo. Então, eu quero a equação dessa reta aqui. Como foi que a gente fez? Isso. Esse menos aqui ficou por causa da derivada do cosseno, né? Se a minha f, como a minha f de x é igual a cosseno de x, a derivada do cosseno dá menos seno, sendo que aqui é para aplicar no ponto, né? π sobre 3. Por isso que ficou negativo, e esse cara aqui é o meu coeficiente angular. O meu A, de fato, é negativo. Então, qual foi a ideia que eu usei para gerar a equação da reta? A ideia que eu usei foi essa. Eu vou desenhar só a reta, né, para não ficar poluição aqui de elementos. Então, eu quero, sei lá, a equação, suponha que essa reta é a mesma, né? Eu apaguei aqui o gráfico do cosseno,
Aí suponha que aqui é o ponto π sobre 3 e 1 sobre 2, e aqui é um ponto qualquer xy. Quem é esse ponto xy? É um representante de qualquer ponto da reta. Por que a gente escreve a equação da reta assim? Na verdade, funções de retas, né? Por que são assim? Aqui é meu y e aqui é meu x. Eu sei que um está em função do outro, e eu tenho infinitos pontos, né, que obedecem isso daqui, que é os infinitos pontos da reta. Então, eu estou pegando o x e o f de x, né, que no caso é o y, são os representantes aqui da minha reta, que a gente sabe que essa reta tem infinitos pontos. Assim como a gente fazia isso quando ia gerar equações de planos. Não sei se vocês lembram, a gente pegava um ponto, né, fazendo bem grosseiro aqui, eu tinha um plano, a gente pegava um ponto qualquer, x, e esse x tinha a coordenada x, y, z. Que ponto era esse? Esse ponto era representante de todos os pontos do plano, como tinha infinitos, né? Por isso que fica em função das variáveis. Aqui é exatamente a mesma ideia, né? A reta tem infinitos pontos, eu quero definir, quer dizer, eu quero um representante dela, x e y, né? De maneira análoga aqui a esse. Ok, aí, depois de ter definido aqui dois pontos, a gente fez o seguinte. A gente indiretamente fez esse tracejado, né? E a nossa derivada no ponto, no caso em π sobre 3, nada mais é do que a tangente desse ângulo. Não, desculpe, não é esse não. É a tangente desse ângulo aqui. Ó. Todos os ângulos que são considerados nesse nosso contexto, eles sempre partem do eixo x. É exatamente que nem o ciclo trigonométrico, né? Ele sempre parte daqui. Então, esse é o nosso ângulo, é o ângulo da nossa reta. E isso aqui nada mais é do que a tangente desse ângulo. Sendo que como é que a gente pode definir a tangente desse ângulo? Bom, a gente define função desse ângulo, né, que são que é o mesmo valor desse pedacinho aqui de baixo, e aqui vai ficar a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí o cateto oposto é a subtração aqui das imagens sobre a subtração dos elementos do número. Aí eu só vou substituir aqui, ó, derivei, substituindo o ponto. O f de π sobre 3 a gente sabe que é 1/2. Aqui a gente fez meio pelos extremos, né? Ficou esse vezes esse, igual a y menos 1/2. Aí a ideia é isolar o y, porque ele faz o papel do f do x, né? O y isolado. Então a gente está escrevendo aqui como uma função afim. A gente não está bem no contexto de VGA. Lembrando que lá isso aqui a gente pode fazer no contexto de VGA. Aí no contexto de VGA seria uma coisa assim. Os pontos da forma t e f de t, isso aqui a gente chama de gráfico de uma função. Isso aqui é o que a gente chama de gráfico da função. São todos os pontos da forma.
Então, significa que se eu derivo isso aqui, a derivada do t vai ser 1, né? Porque isso aqui é um polinômio expoente em 1, ele se transforma em coeficiente. Aqui eu retiro 1, fica t elevado a 0, que dá 1. E aqui fica a nossa derivada, que é os menos seno, né? De t. Aqui eu vou só me abusar aqui dessa notificação e vou chamar assim de derivada. Então, esse aqui é o vetor direção da nossa reta, né? Esse vetorzinho aqui que está escrito aqui é esse aqui, ó. Então, no contexto de VGA, aqui eu estou só fazendo comentários, tá? Quem não paga não precisa se assustar com isso, né? Então, no caso, a nossa reta, dependendo do T, vai ser um ponto conhecido, que no caso seria esse, né? Π sobre 3 e 1 meio, mais isso aqui, né? 1 menos seno de t e pronto. Na verdade, aqui que foi definido o ponto, né? Então, aqui, na verdade, é melhor substituir. Então, é seno de π sobre 3 vezes o parâmetro t, né? Essa seria outra maneira, né, de fazer. Então, ficaria π sobre 3 aqui, 1 meio. No caso, vai ficar 1. E esse seno aqui vai ser menos 1 meio. Então, praticamente já está feito aqui a equação da reta. Isso aqui é o gráfico. Os pontos da forma minha variável e f da minha variável é o gráfico de uma função. Então, derivar isso aqui, aí entra no campo de funções vetoriais. Eu sei que não se vê isso, né, para o curso de vocês, mas aí seria derivar cada um, ao pé da letra. Derivando isso aqui vai dar 1. Tá, e como é que um vira o outro, né? Só para a gente fechar essa ideia. Então, aqui ficaria assim, ó. Essa aqui não é vírgula solta, não. É a derivada aqui no gráfico. Estou derivando o gráfico. Deixa eu aproximar mais aqui, que aí eu acho que está aqui pertinho. Então, a derivada do gráfico. Então, aqui ficaria assim, ó. Quem seria nosso x de t, né? X de t seria π sobre 3 mais t, né? Π sobre 3 mais 1t, e o y de t seria 1 meio menos meio t. Bom, então, nós sabemos que x menos π sobre 3 vai ser o nosso t, então eu substituo, né? Y vai ficar 1 meio menos 1 meio de x menos π sobre 3. Deixa eu ver. Peraí, aqui eu só errei aqui é 60, né? Seno de 60, seno de 30 que é 1 meio. No caso eu errei eu errei a conta aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Aqui também vai ser raiz de 3 sobre 2. E aqui também raiz de 3 sobre 2. Ou seja, ficou a mesma coisa, né? Se a gente olhar aqui e aqui, só explicando mais uma vez, né, o que foi feito. Esse aqui é o contexto de VGA, o ponto conhecido é esse, né? É π sobre 3
E 1/2 é quando eu aplico π sobre 3 na função seno. Me dá esse ponto que eu sei que está na reta, ele está aqui. E eu tenho aqui o representante, né, que no caso é o meu r de t, é o meu xy. Está faltando só o vetor de direção, né? Aí, bom, mas aí eu não tenho nada, nenhuma informação de mais nenhum outro ponto. Então, foi o que a gente fez, né? Esse vetor de direção é, no caso, a derivada, coeficiente angular é dado pela derivada dessa função aqui, né? Geometricamente falando, né? Eu tenho o gráfico da função, a gente está derivando o gráfico da função. E aí eu derivo as duas coordenadas, né? A derivada de t é 1, derivada do seno, do cosseno, desculpa. A função é cosseno, f de x igual a cosseno de x. Derivada do cosseno é menos seno. Sendo que aí, no caso, a gente está derivando aqui no ponto π sobre 3, né? E pronto, então ficou assim, né, o nosso vetor. Aí quem é o x? O x que depende do t, eu só olho para as primeiras coordenadas, então é π sobre 3 mais 1t. Aqui, ó, π sobre 3 mais 1t. Aí quem é o y de t? São as segundas coordenadas, é 1/2 menos raiz de 3 sobre 2t. Aí o que foi que eu fiz? Eu isolei o t aqui. Quando eu isolei, né, π sobre 3 passou para o lado esquerdo. E como na equação de y tem o t também, aí eu substituí. T, fiz ele a sobre x menos π sobre 3. E pronto, o y está em função de x agora. E tem exatamente a mesma equação que a gente encontrou, sem ser por esse segundo caminho. Esse segundo caminho, assim, é outro contexto, tá? É um contexto geométrico, vocês não precisam se preocupar com ele. O primeiro contexto é extremamente suficiente, no caso, não tem nenhum problema sendo aplicado a ele. Tudo bem, deu para entender as ideias, mesmo que de forma superficial. Bom, quem entendeu o contexto, o primeiro, é o suficiente. É o contexto daqui. Eu só fiz falar de outro, tá? Esse outro aí não é necessário aqui para a gente. Travou? Soltar a voz. Ok. Tá, todo mundo visualizou a ideia superficial, né? Aqui não precisamos se aprofundar disso.
Isso. Mas enfim. Agora vamos para esse teorema, né, que me diz o seguinte: toda função que é derivável, ela é contínua. Ah, tem outras, né? Desculpa, é mesmo. Eu fui para outro contexto, acabei ignorando, desculpa. Tá, ele quer a aceleração em t igual a π sobre 6, né? Considerando que descreve a trajetória de um objeto. No caso, eu só fiz reescrever no contexto físico. No contexto físico, eu fiz a troca do F pelo S, ou seja, o meu F ele representa o espaço e meu T, que é o meu X, né, ele representa o tempo. Então, essa aqui é a função espaço. A gente quer, no caso, ele pede a aceleração. E depois a aceleração em outro ponto. Né? Então, aqui é questão só de substituição. Eu vou fazer para um, esse outro aqui é uma mera substituição, não vou me importar muito com esse último caso. Então, a ideia aqui é assim. S de t é cosseno de t, né? Aí, se eu derivar a primeira vez, a derivada do espaço vira velocidade instantânea, né? E a derivada do cosseno é menos seno. E se eu derivar a segunda vez, nada mais é do que derivar a velocidade, que nada mais é do que derivar a função seno. Então, vai ficar menos derivada do seno da cosseno de t. Então, desculpa, faltou só um detalhe aqui. A derivada da velocidade, no caso, é a aceleração, e no caso dá menos cosseno de t. Aí o que ele quer? Ele quer a aceleração em π sobre 6. Então, a aceleração em π sobre 6 vai ser menos o cosseno de π sobre 6. Que no caso, o π sobre 6 é 30 graus, cosseno de π sobre 6, isso aqui vai dar menos raiz 3 sobre 2. Tá? Ele não comenta nenhuma unidade aqui. Né? Então, sei lá, aqui eu vou deixar assim. Se meu espaço foi em metros e o tempo foi em segundos, né? Aqui vai ser metros por segundo ao quadrado. E assim vai. O outro seria substituir, fazer o A de π sobre 4, que é também uma substituição simples. Deu para entender essas outras perguntas do exemplo? Ok. E só um detalhe, né? Isso que a gente está calculando é a velocidade instantânea, né? Não é a média, é a velocidade exatamente no momento. Então, no momento π sobre 6, né? Que na verdade isso é o do velocímetro, exatamente. No caso aqui, um velocímetro chique, né? Que mostra a aceleração, né? No caso aqui está tendo uma desaceleração. Né? Ok. Sim, agora sim a gente vai lá para esse teorema, né? Em relação à derivada e continuidade. Então, seja uma função f de A em R, onde A é um intervalo. Então, se f é derivável em x0, né, um ponto do domínio, então ela é contínua em x0. Tá? Essa é a ideia do teorema.
lá está denominado Teorema 1, ela diz assim, se existe a derivada, eu vou escrever assim grosseiramente, tá? Em x0, então f é contínua em x0. Tá? Então, essa é a ideia. Bom, quando é que uma função é derivável? Né? Então, primeira informação que eu vou abrir aqui a nossa demonstração é decodificar essa. Né? Quando é que a f é derivável? O que, que isso significa? Né? Significa, não vou nem escrever, né? Já que eu estou comentando, como f é derivável, então existe esse limite aqui. Né? X indo para x0, né, do f de x menos o f do x0 sobre x menos x0. Então, essa é a primeira informação que a gente tem. Segundo, vamos supor que a gente tem essa... Vamos supor que a gente tem essa afirmação aqui. Ó, f de x menos f de x0 sobre x menos x0 vezes x menos x0. Todo mundo concorda que isso aqui é a mesma coisa que o f de x menos o f de x0? Bom, aí caberia, inclusive, um sabe-se, né? Porque o que foi que eu fiz daqui para cá? Eu só fiz inserir a mesma coisa aqui no numerador e denominador, né? Então, de fato, isso é a mesma coisa. Veja que aqui eu não estou aplicando nada. Eu estou pegando o meu x, que no caso é qualquer x, e estou subtraindo do número fixo x0. Né? Eu não estou dizendo que é o x, por exemplo. Se eu disser que isso aqui é x0, então aqui já vai dar indeterminação. Né? E não é o caso aqui. Não é o caso porque eu não estou dizendo quem é x. Né? X é o próprio. Né? No caso aqui, é uma variável. Bom, então isso aqui implica, né, se eu me utilizar dessa hipótese aqui, dessa afirmação que tem inclusive cara de axioma, significa que se eu aplico uma operação, a mesma operação dos dois lados, a igualdade se mantém. E a operação que eu vou aplicar dos dois lados é essa. Né? Eu vou pegar o limite, fazendo x ir para x0 em ambos. Né? Em ambos os lados da igualdade. Então a gente tem essa igualdade. Ok. O que acontece com isso aqui? Ó? Quem sabe? Quem lembra?
que som. Na verdade, isso aqui, ele nada mais é do que, isso aqui é a derivada em x0. Todo mundo visualiza isso? Que isso aqui é essa derivada? Professor, porque o senhor substituiu o negócio ali, o existe por esse outro. Não, aqui é a primeira informação que a gente tem, porque é premissa do teorema. Ele diz que é porque aqui eu escrevi de uma maneira grosseira, né? Não escrevi com palavras. Ele diz que f é derivável em x0. Aí eu disse, se f é derivável em x0, então eu posso afirmar que esse limite existe. Ponto, né? Porque aqui eu tô, como eu estou comentando, então não estou escrevendo. Aí depois eu fiz a suposição dessa igualdade aqui e vou trabalhar em cima dela. Aí quando eu apliquei o limite, deu exatamente esse limite aqui. Como eu sei que existe porque ele afirma que ela é derivável em x0, então a derivada existe. Aí vai ficar aqui vezes, quando esse x se aproximar de x0, isso aqui vai para onde? Vai para zero. No caso, seria ΔX indo para zero, né? Porque o x está indo para x0 aqui. Esse cara está se aproximando de x0. Então, a minha subtração aqui está indo para zero. Tá? Então, esse produto aqui está indo para isso. Pode? Existe? Sim, existe. Esse primeiro existe porque foi dito que a minha função f é derivável em x0. E aqui é uma função simples, né? X menos x0 é uma função afim. Né? E esse cara está aqui, não tem denominador, quer dizer, não tem problema nenhum aqui, né? A minha aplicação. Essa fração aqui virou isso, então, quer dizer, eu não vou ter problemas aqui no denominador. E esse daqui, a função simples, ela vai para zero. E, consequentemente, isso aqui vai dar o limite com x indo para x0 de f de x menos f de x0. Então, tudo que eu fiz aqui, essa igualdade, a aplicação do limite, as únicas coisas que a gente considerou até o momento é que f é derivável em x0. Aí, o que a gente sabe, né? 0 vezes qualquer coisa, isso aqui vai dar zero. Essa aqui, essa última, aqui eu apliquei o limite. Então, esse limite aqui é uma derivada. Eu posso dizer que é a derivada porque na premissa do teorema ele disse, né, que a minha função f é derivável em x0. Então, esse limite aqui ele existe e a gente pode dizer que dá exatamente isso daqui. E isso aqui é um ΔX indo para zero. Né? X está indo para zero. Então, essa diferença vai para zero. Então, eu tenho uma derivada, né, que é um número, que pode ser zero, inclusive, mas isso, né? É um número, isso aqui, vezes zero. Então, está indo para zero. E o outro eu só fiz copiar. Tudo bem até aí ou não foi isso que... Peraí, o primeiro limite que aparece na implicação é um candidato. Esse aqui está falando?
Não, o Não, outro que tem o ele, negócio amarelo. É. não, ele não é uma implicação, quer dizer, não é candidato. Eu peguei essa igualdade e apliquei o limite dos dois lados. Então, se essa coisa aqui é igual a essa, eu aplicando o limite dos dois lados, ela vai continuar sendo igual. Essa foi a ideia, né, dessa igualdade para essa igualdade. Ok. Aí o que que significa, né? Como é que eu posso reescrever essa expressão aqui que diz que o limite dessa diferença está indo para zero? Existe outra maneira de eu escrever esse limite? Todo mundo entendeu essa minha pergunta? Na verdade, só tem essa maneira de escrever esse limite, né? Essa seria a pergunta. Na verdade, eu já vou dizer assim, né? E vou perguntar se vocês conseguem enxergar, né? O que eu vou dizer. Vocês conseguem enxergar que esse limite aqui dando zero equivale a esse limite aqui? Vocês conseguem enxergar que esses dois limites são equivalentes? Não conseguem enxergar? Por que que eu coloquei o limite? Tá, ok. A ideia aqui vai ser o seguinte. Aqui eu tenho minha função, isso aqui é um número. É um número porque x0 é um número fixo. Então, significa que aqui eu posso fazer o seguinte, aqui vai ser limite de f de x, quando x se aproxima do x0, menos limite do f do x0, quando x se aproxima do x0. Bom, isso aqui é constante, né? Porque não tem x. Aqui já estou aplicando em x0. Então, na verdade, isso aqui vai ficar limite. No caso aqui, né? Aqui permanece, né? Porque eu tenho aqui um x que está indo para x0. Isso aqui vai dar o próprio f de x0, né? No caso, vai ficar assim. E eu posso mudar ele de lado, né? Já que ele é um número. Então, significa que, né, o limite com x indo para x0 e f de x é f de x0, que é a expressão que eu escrevi aqui. Tá, e o que que significa esse limite aqui? Isso aqui significa o quê? Bom, João Guilherme disse que não significa nada. Para os demais, não significa nada, que é contínua, exatamente. Né? Essa aqui é a condição de continuidade. Né? Uma função f é contínua no ponto x0 se o seu limite for idêntico ao x0 aplicado na função. Né? Então, né, só comentando aqui a ideia da prova. Eu peguei essa igualdade, apliquei um limite. Essa igualdade, a gente, né,
como f ela é derivável em x0, né, apareceu essa conclusão aqui, essa inferência, né, em função de um dado premissial, e a gente chegou aqui que o fato dela ser derivável, a gente chegou que ela vai ser contínua, no caso em x0. Tá? Então, essa é a ideia da prova. Né? Então, se uma função ela é derivável, logo ela é contínua naquele ponto. Tudo bem? Deu para entender a ideia da demonstração? Ok, então, primeiro exemplo aqui de uma função que ela é contínua. Na verdade, a gente avalia em um ponto, né? Porque a gente sabe o seguinte, se existir um ponto que a função não é contínua naquele ponto, então a gente já diz que a função é descontínua. No caso, para os outros pontos é trivial, né? Você basta mostrar um ponto que não seja um ponto, eu não vou dizer crítico, né? É como se ele fosse, sei lá, como é que eu posso chamar um nome de um ponto que pode dar problema, né? Que é mais ou menos isso, né, que a gente olha. Para os outros pontos que não dá problema, a gente nem olha. Né? Pode ser um ponto suspeito. Né? Na verdade, você só comenta naquele caso, né? Significa que, sei lá, se não vale naquele ponto, não significa que não vai valer nos demais. Então, por exemplo, essa função aqui, ela é contínua e ela é derivável, menos no ponto x igual a zero. Ela não é derivável nesse ponto. Nos outros ela é, né, sem problema nenhum. Então, na verdade, quando a gente faz essa análise aqui, normalmente é um ponto ou outro, né, que dá problema. Que é tipo assim, você está correndo numa pista e só tem um quebra-mola. Então, aquele quebra-mola ali que é a, sei lá, é onde não torna a sua pista suave, né? Ela não é derivável, ela só é contínua. Deixa eu só ver aqui, Felipe fez uma pergunta. Por que a primeira não? Como assim? Eu estava no meio da fala, né? Acabei me perdi na sua pergunta. Bom, enquanto ele digita... Professor, Ah, diga aí, João. você começou com implicação e no final botou uma bimplicação. Sim. Aí, por que que só no final? Não, aqui não tem não tem uma razão específica. Eu coloquei aqui no final porque essa igualdade ela equivale a essa, né? E equivaler significa se somente se. Mas se ela equivale, eu posso afirmar sem problema nenhum isso aqui. Ó. Então, assim, eu não coloquei, sei lá, por razão específica. Mas Pode falar. nesse teorema a volta vale ou não? Não, né? Não, vale não. Sim. Valeria só nesse passo, aí depois não mais. Né? Então, Ah, tá. enfim, quando aqui eu coloquei a volta, né, aí beleza, se eu fosse voltar a informação, né, ela não passaria daqui. Chegasse aqui, aí já não necessariamente era... Bom, porque o fato dela ser contínua, beleza, aqui deu zero, né, mas beleza, eu não sei se ela é derivável. Né, então já dá problema aqui, né, quer dizer, aqui, né, no caso. Bom, então,
comentar lá pelo menos o primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo, ele fala da função módulo, né? Então, vamos ver aqui. A função módulo, que é a função f de x igual a módulo de x, a gente já fez algumas análises em cima dessa função. O que a gente sabe, né? Que essa função pode ser escrita dessa maneira. No caso aqui, para x maior ou igual que zero, e esse aqui x menor do que zero. Bom, então, se a gente for fazer limite com x se aproximando do zero, em módulo de x, isso vai dar exatamente o módulo do zero. Porque x são os negativos, né? Mas está se aproximando do zero. Em módulo, os resultados vão ser positivos, mas vão estar se aproximando do zero. Os exemplos que eu coloquei é exatamente que as recíprocas não valem. E isso aqui, quer dizer, então, beleza, então ela é contínua, né? O módulo do zero é zero, que no caso seria o f do zero aplicado aqui. Não tem nenhum problema em aplicar aqui na nossa lei. E dos dois lados, ele vai para o mesmo lugar, ele vai para zero. Então, beleza, ele é contínuo. Tá? Se a gente for derivar essa função, então a derivada dessa função vai ser o limite, né, h indo para zero, o módulo de x mais h menos o módulo de x. Quer dizer, aqui eu já vou aplicar a definição mais simples, tá? Meu interesse não é achar aqui a função derivada. Eu quero derivar em zero. Então, aqui eu vou fazer simplesmente assim. Vai ser módulo de x menos o módulo de zero sobre x menos zero. Então, quem é esse carinha aqui? É o f de x menos o f do ponto sobre x menos o x do ponto, né? Deixa eu só... faltou aqui o limite, né? Deixa eu aproveitar aqui. Isso aqui é o limite. X indo para zero. Isso aqui é a derivada em zero dessa minha lei. Ok. Então, quando a gente faz isso, né, vai ficar limite quando x vai para zero. Aqui, o meu numerador vai dar módulo de x sobre x. Inclusive, a gente já fez a análise, né, de algo desse tipo. Não lembro se era um exemplo do primeiro PDF, né, no caso da primeira unidade, ou se era um exercício. Eu só sei que quando o meu x se aproxima do zero, aqui eu vou ter que fazer análise pelos dois lados, né? Que aqui, beleza, o módulo tranquilo, mas aqui eu não sei, né? Aí foi que a gente, né, viu, né? Que no caso a gente vai ter que analisar isso, né? Limite, quando x vai para zero, aqui eu vou cometer um abuso na escrita, mas é aplicado aqui. Módulo de x sobre x só me dá dois valores possíveis. Ou ele me dá 1, ou ele dá menos 1. Vai me dar 1 quando x for maior do que zero, e vai ser menos 1 quando x for menor. Tá, então, para estudar esse limite, eu tenho que estudar os laterais. E estudando os limites laterais, limite de x, zero pela direita, né, da minha função. No caso, vai dar 1. E pela esquerda, vai dar menos 1. Essa aqui é a minha expressão, aqui na minha função, né, na minha sentença. Isso aqui vai dar menos 1. Teorema da unicidade, né, aqui vai dar valores diferentes. Consequentemente, esse limite não existe. E se o limite não existe, é porque ela não é derivável.
né? Então, existem funções que são contínuas e não são deriváveis. Agora, toda contínua, existem funções que são contínuas e não são deriváveis. Esse caso aí que vocês estão vendo é um. Mas toda função derivável é contínua, né? O contrário vale. Quer dizer, só tem um caminho que vale aí. Não existe equivalência. Ok. Bom, então, tranquilo. Essa outra função também, ela é uma função contínua, mas ela não é derivável. Eu vou deixar isso aqui como exercício. Tá? Como hoje é sexta, né, eu vou ficar por aqui, né, porque se for começar as regras de derivação, né, sei lá, eu vou falar pouca coisa. Então é legal começar uma aula com isso daqui, né, com essas regras. E aí a gente já demonstra algumas e já vai aplicando aqui, vendo como é que a coisa funciona. Então isso aqui eu vou deixar para segunda-feira, tá? E vou ver lá o que eu posso fazer em relação à correção, tá? Que é uma coisa que eu estava devendo para vocês. Quer dizer, ainda estou devendo. Pois tá, gente. Então, é isso. Grato aí mais uma vez pela presença de todos e bom fim de semana para vocês. E a gente se vê, tá? Eu acho que o Lucas, ele tinha feito perguntas, era em VGA, né? Não era aqui em cálculo, não. Aquelas perguntas que ele fez de matriz. Eu coloquei lá uns comentários, mas é interessante também